A gente cresce achando que precisa dar conta de tudo, né? Principalmente nós mulheres. E aí a primeira coisa que acontece quando a gente simplesmente não dá conta é achar que é preguiçosa, né? Mas será que o que a gente está sentindo é realmente uma preguiça ou uma desconexão? É isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. No vídeo passado eu falei sobre cansaço e o tema de hoje tem uma relação muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente vive rotinas que realmente levam a gente para um estado de exaustão de todas as formas possíveis, né? E a gente tá num momento assim social de, sabe, uma loucura. Não tem outra palavra para definir, senão uma loucura que, assim, a gente simplesmente não tá dando conta, ninguém mais tá dando conta, né? E aí, pensar que a gente é preguiçoso por simplesmente não tá dando conta é uma coisa muito, muito, muito cruel com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente tá fazendo tudo que a gente poderia e mesmo assim vem um sentimento de ai meu Deus, eu sou muito preguiçosa porque eu não tô dando conta. Então a intenção desse vídeo é trazer de alguma forma um alívio, tanto para mim porque eu preciso relembrar mais, né, disso, e para você, que se você estiver sentindo que não tá dando conta e que tá achando que você é preguiçoso, que você sabe, inferior, qualquer coisa negativa, pensando coisas negativas sobre você, esse vídeo tá aqui para isso. E eu quero trazer alguns tópicos que tem muito a ver com esse sentimento que parece uma preguiça, né? Que na verdade não é uma preguiça. E aí eu vou começar com o doar demais, né? Às vezes a gente se sente preguiçoso, sente que não tá dando conta, não é porque, sei lá, você mas é porque você já doou tanto de você, você já entregou tanto, que você está esgotado simplesmente, né? E principalmente quando a gente fala de uma relação onde não tem um equilíbrio, né? Se você está se doando demais numa relação afetiva, numa relação de trabalho, seja qual tipo de relação que for, as coisas ficam desequilibradas, né? Porque a gente precisa dar e a gente precisa receber de volta também, né? E quando não tem isso, a gente fica exausto, né? E quando a gente sente esse sentimento de, meu Deus, eu não aguento mais, eu não tô dando conta mais, que vem essa sensação de, ai meu Deus, eu tô sendo preguiçosa, eu tô sendo inadequada aqui. E não é isso. Muitas vezes é porque já doou tudo que tinha que doar, não tem mais nada, tá esgotado, né? Então a gente precisa ter uma cautela muito grande do quanto que a gente coloca para fora, quanto que a gente coloca para dentro, né? Na questão de, por exemplo, tem coisas que a gente precisa fazer por a gente mesmo primeiro, antes de olhar para o outro, né? Isso nas relações, ou então a gente se entrega horrores e não recebe nada de volta. Em relação de trabalho, às vezes é a mesma coisa, você se entrega, tipo, por inteiro, e aí quando você vê, você tá exausto e não tem um retorno equilibrado, né, aquela doação que você tá fazendo, né? E tudo é troca, então tudo precisa ser equilibrado, senão você vai se esgotar e de repente você vai estar se sentindo culpada por isso, né? Porque a preguiça, né? Muito importante eu ressaltar aqui, que a preguiça, na verdade, existe a preguiça mesmo, que a gente sente, tá tudo bem, mas às vezes a preguiça, ela vem com uma culpa, né? A gente fica estagnado, né? A gente procrastina, fica estagnado e sente culpa, né? E a preguiça, às vezes ela realmente, hoje eu estou mais preguiçosinha, estou mais manhosinha, eu vou ficar na minha. Mas às vezes ela é uma consequência de outras coisas. E a primeira que eu falei que é sobre doar demais, ela é uma consequência de você ter se doado horrores, né? E não ter tido do retorno. Porque imagine que a gente é tipo, sei lá, um pote de água. E aí você tá tirando, uma hora esse pote de água vai secar. As outras pessoas precisam encher esse pote de volta. Quando você fala, por exemplo, se é casada, aí você só faz pelo seu marido, só faz. E não tem o retorno, esse pote uma hora vai se esgotar, né? E às vezes a gente explode, vem de vários sentimentos, mas o que eu tô falando hoje é sobre esse sentimento de que você estagna, que você acha que você tá com preguiça, que você acha que tá com moleza, mas não é, tá entendendo o ponto? Então aí vamos investigar um pouquinho mais, né? Uma outra coisa que gera esse sentimento, que parece que é uma preguiça, mas não é
tá disfarçado, é a falta de propósito. Quando a gente não tem nada nessa vida que nos empolgue, que nos traga um brilho, que você fala assim, meu Deus, a vida vale a pena ser vivida, é claro que você vai ficar procrastinando, que você vai sentir essa preguiça, porque na realidade não tem nada que você olhe na sua vida e vale a pena viver, sabe? É um trabalho chato, é tipo falta de coisas que você olha e você fala assim, caramba, isso aqui na minha vida, meu Deus, que bom que eu tô viva para viver isso. Tem isso na sua vida? Se não tem, esse sentimento de preguiça, eu posso colocar aspas aqui, porque nesse caso é válido, tá? Vai te trazendo esse sentimento, sabe? Então, olhar para sua vida e pensar de onde que vem esses sentimentos. É realmente isso que eu estou sentindo ou isso é um reflexo de outra coisa? E às vezes pode ser pela falta de propósito, a falta de sentido na sua vida, a falta de coisas que faz você falar assim, caramba, como vale a pena, que bom que eu tô aqui, que bom que eu tô fazendo isso, sabe? Tudo que eu tô trazendo aqui é uma forma da gente enxergar que muitos sentimentos, eles não são exatamente o que eles estão sendo vistos à primeira vista, sabe? É como se tivesse uma camada por trás que revela o que está por trás, né? Então eu estou trazendo algumas dicas de coisas que podem estar por trás, mas de repente você vai investigar e você vai pensar, caramba, não, na verdade significa outra coisa, na verdade o que estava por trás era tal coisa, sabe? Coloca aí nos comentários se você já está começando a abrir aí os insights e entender que na verdade a sua preguiça é uma outra coisa. Uma outra coisa que traz esse sentimento da preguiça é quando a gente não tem autenticidade. Tudo que a gente... Porque assim, vamos começar por partes. Muitas vezes a gente cresce sendo podado, né? A maioria das vezes esse é o caso. Que você tem que agir de tal jeito, que você tem que pensar de tal jeito, que a gente tem que ser de tal jeito. E isso mata a nossa autenticidade desde pequenininho, né? Seja na escola, nas relações familiares, onde quer que seja, a gente é cortado. E aí, de repente, a gente se vê como um adulto que tá agindo como se fosse um robozinho, um soldadinho, sabe? E você nem entende que às vezes você tem preguiça de fazer as coisas porque você não está sendo genuinamente você. A sua autenticidade é simplesmente você ser você. E em determinados momentos, às vezes é tudo, sabe? Quando a gente fala de roupas, por exemplo, às vezes você está se vestindo de um jeito que você tanto faz, você nem sente tanta empolgação assim, mas é porque a sua autenticidade ela não mora ali, ela não tá ali. Você fala de um jeito que não é exatamente o jeito que você gostaria de falar, que não é a coisa genuína, a sua autenticidade transbordando. E ser autêntico em qualquer área da nossa vida é uma coisa que nutre muito, que faz com que a gente, sabe, se desmanche na vida. Não tem outras palavras. Às vezes falta palavras pra mim, sabe? Mas a autenticidade, ela tem um papel extremamente fundamental na nossa vida. E sem ela também a gente consegue ver que tudo vai ficando meio acinzentado, sabe? E aí você tem mais aquela preguiça, aquela falta de vontade de fazer as coisas, porque a autenticidade, ela, a partir do momento que você abre essa portinha da autenticidade, é como se as coisas ficassem muito mais interessantes, sabe? Mesmo as coisas que já existem na sua vida, se você tira uma camada e você de repente vê com a camada da autenticidade, você vai se mudar internamente e o mundo ao seu redor começa a mudar também, né? Às vezes você está no mesmo lugar, mas a sua autenticidade, ela é tão poderosa que ela vai fazer com que você veja as coisas de uma outra forma e que as coisas ao redor também, de repente, elas começam a, sei lá, mudar. É uma coisa muito doida. Então, essa camadinha, ela é muito profunda. Pensar que às vezes você tá assim, gente, tô só com preguiça, e você acha que é só isso. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, não é só isso. É tipo, tem coisas muito, muito, muito além, sabe? E isso não é só pra preguiça não, cara. É pra qualquer outro sentimento. Às vezes os nossos sentimentos, eles são um portal. Juro por Deus. Que você olha pra um sentimento assim que você tá sentindo e de repente você vai
e fala assim, meu Deus, eu descobri que um trauma da minha infância faz com que eu sinta isso. Então é uma coisa muito doida, tá? Isso é muito uma coisa que eu faço, assim, sabe? Eu sou estranha a esse ponto de ficar sentindo coisas e de repente tá me esbagaçando de chorar porque descobri uma coisa completamente aleatória e profunda, sabe? Uma outra coisa que ela não só gera uma preguiça, mas ela aumenta às vezes um sentimento que a gente já tá sentindo, é aquele, sabe, cansaço, porque rotina do trabalhador comum é aquilo, você vai trabalhar, você vai estudar e você vai ficar cansado, sabe? Só que aí, de repente, você se pega no final de semana trancado na sua casa, assistindo horas e horas de Netflix, deitado no sofá, e é isso. E aí, de repente, já é segunda de novo e tudo recomeça. E aí você sente essa preguiça, vamos dizer assim, esse cansaço, essa coisa ruim, e você fala, meu Deus, meu fim de semana passou e eu, sabe? Só que às vezes o ponto dessa última, agora já é a última, último sentimento, dessa última coisa que a gente precisa fazer para evitar, né, essa preguiça é recarregar. Assim, eu sei que às vezes é difícil, é questão de rotina, de hábito, mas é também uma questão de escolha, né? Se você chega no seu fim de semana e você escolhe estar lá no sofá, derretendo, mexendo no celular, vendo reels enquanto tá rolando um filme Netflix, você não tá prestando atenção direito nenhum nem outro, o seu cérebro tá derretendo, você vai sentir muito mais cansado, sabe? E aí você chega no início da semana com aquela preguiça, você fala assim, meu Deus, eu não sei de onde isso está vindo. Está vindo daquele lugar que você poderia ter utilizado para recarregar, para ir para a natureza, para ir num parque, para ir, sabe, num lugar gostoso, de estar com seus amigos, de estar com pessoas que você ama, de tirar momentos para refletir, para você escrever, para você ler, para você fazer coisas que vão te nutrir. É recarregar de verdade, sabe? É usar os momentos do seu fim de semana. Larga o celular, gente. Fala sério, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo já entendeu que todo mundo não, né? Sendo meio escroto. Mas boa parte das pessoas desse planeta já entendeu que o celular é extremamente prejudicial e que a gente precisa evitar quando possível. Então, se você já passou aquela rotina cansativa da semana, que tá, sabe, já foi. Usa o seu final de semana, usa as suas folgas, usa os seus feriados para se recarregar, para se nutrir, sabe? É porque é isso que vai fazer com que você consiga, tipo, de fato, se sentir mais descansado, se sentir, sabe, que a vida vai valer um pouco mais a pena, que você não tá com aquela preguiça gigantesca, que você, sabe, tudo vira um ciclo, né? Porque às vezes a gente tá cansado do trabalho. Mas aí a gente vai pro celular, vai pra Netflix. Aí a gente fica cansado, mais cansado ainda. Porque é um falso descanso, né? É uma coisa fácil que às vezes faz com que a gente evite de pensar sobre coisas. E esse não é o ponto da vida e não é o ponto desse canal aqui. O ponto desse canal aqui é que a gente realmente olhe para as nossas dores, e às vezes você vai passar um final de semana inteiro chorando, mas isso é extremamente importante, porque às vezes você precisa colocar coisas para fora, sabe, para na segunda-feira que chegar, você não vai estar com aquela, sabe, tipo, ai meu Deus, segunda-feira outra vez. Se você coloca hábitos de final de semana que te nutrem, você não vai sentir isso, né? Você pode sentir um pouquinho, ai, nossa, gostaria de ter mais tempo para isso. E que tal também cogitar, construir essa vida onde você tem mais tempo, sabe? Porque a nossa realidade o cansaço que a gente sente é real. É porque a gente precisa trabalhar demais, sabe, para se manter, é uma rotina exaustiva, os lugares que a gente consegue trabalho hoje em dia suga a gente, trabalha com pessoas que às vezes é pior do que a função em si que você está desempenhando, suga a gente mentalmente, espiritualmente. Então esses desafios são reais, não tem como fugir dessas coisas, eles existem, né? Mas a gente precisa começar a se encaminhar de alguma forma, sabe? Usar as brechas que a gente tem para fazer com que a nossa vida seja melhor, sabe? Que você não sinta essas coisas
tão ruins, pelas escolhas que você pode fazer, porque isso também é uma questão de escolha, né? Então, se você estiver se sentindo com preguiça, pare e pense. Isso é preguiça mesmo? É. Então acabou, acabou a reflexão. Mas é tipo assim, não é só preguiça. Isso daqui é uma coiseira estranha, tá? Então, pera lá. De onde é que isso tá vindo? O que é que eu tô fazendo? O que é que eu poderia fazer em relação a isso? Então, a investigação, ela é o objetivo de tudo. E é o que eu quero trazer aqui, que eu tô trazendo, é que a gente se torne um pouco mais investigativo com as coisas que a gente sente, com as coisas que se apresentam na nossa vida, né? Então, no mais, é isso. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia. Estarei sempre aqui trazendo essas reflexões doidas que acontecem na minha cabeça, mas que eu tenho certeza que acontecem na cabeça de outras pessoas, para que a gente possa juntos encontrar um caminho onde a nossa vida faz mais sentido, onde a nossa vida vale mais a pena, onde a nossa vida não é só trabalho, canseira e volta e isso de novo repete esse ciclo, não. Que a nossa vida seja mais sobre estar pleno, estar feliz, estar, sabe, realmente bem, né? Então, nessa construção, a gente tá junto. E se você tem alguma ideia de coisas que às vezes te deixa cansado, que te deixa maus e faz sentir esse sentimento dessa preguiça insuportável, coloca aqui nos comentários que a gente tá aprendendo juntos, esse é o ponto, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!